Boa noite, pessoal. Agora sim, mais uma live aí para conversar com vocês sobre o INSS. Meu nome é Kelvin Bauer, eu sou advogado especialista em direito previdenciário e estou abrindo essa live para conversar com vocês sobre os seus direitos lá no INSS. Hoje a live vai ser dedicada àquelas pessoas que pagam o INSS por conta própria, seja ali a dona de casa, um profissional autônomo, essas pessoas que contribuem para o INSS por conta própria, que pagam o INSS por conta própria. Como vai funcionar a live hoje? Eu vou conversar um pouquinho sobre esse assunto, vou falar um pouquinho sobre o INSS, sobre os códigos de pagamento lá no INSS. E quando eu terminar de falar, explicar um pouco como funcionam os pagamentos da INSS, eu vou abrir aqui um espaço para conversar com vocês, tirar suas dúvidas que vocês tenham lá sobre o INSS, sobre os pagamentos de INSS, sobre a aposentadoria, os benefícios lá no INSS. Como eu disse, meu nome é Kelvin Bauer, eu sou advogado e eu sou formado há mais de 10 anos, tenho a minha OAB desde 2014, tenho pós-graduação em Direito Previdenciário e tenho esse perfil aqui no Instagram para conversar com vocês sobre o INSS. Eu acredito que muitas pessoas já devem ter visto algum vídeo meu por aí, a maioria das pessoas que estão acompanhando a live são seguidores, então eu agradeço a todos vocês que estão entrando na live e fica aqui o convite para participar, para acompanhar esse tema que é importante. E aí, quando for o momento específico, eu vou tirar as dúvidas de vocês, certo? Peço a gentileza, se você está entrando na live, já deixa o seu joinha, deixa o seu coraçãozinho, o seu amei, porque me ajuda bastante. Se você puder fazer essa gentileza por mim. E vamos conversar sobre o INSS então, certo? Manda também essa live aí para aquela pessoa que está precisando conhecer os direitos dela lá no INSS, certo? Primeiro de tudo, pessoal, quem que pode pagar o INSS? Pode pagar o INSS qualquer pessoa acima de 16 anos. Só que aí existem categorias de pagamento lá no INSS, categorias de contribuintes lá para o INSS, e aí é que mora a grande pegadinha, a grande armadilha lá no INSS, porque no INSS existem mais de 20 códigos de pagamento, não é qualquer pessoa que pode pagar em qualquer código, e aí isso aí acaba gerando muitos prejuízos para o cidadão, porque muitas vezes o cidadão vai fazer um pagamento lá no INSS achando que está fazendo um bom negócio, chega na hora de pedir um auxílio-doença, uma aposentadoria, o INSS vai lá e fala, olha, não vou poder te dar o benefício porque você pagou no código errado, porque você pagou na data errada, porque você pagou numa categoria errada, e aí a pessoa fica no prejuízo, pagou anos e anos e chega lá na frente e não consegue aposentar, certo? Como que funcionam os pagamentos lá no INSS? A pessoa consegue emitir o boleto pela internet, fazer o pagamento pela internet, não precisa mais ficar indo na livraria, preencher o carnezinho, depois ir na lotérica para eles darem a baixa no pagamento. Isso aí é coisa antiga, hoje em dia a gente consegue fazer tudo pela internet, emite o boleto, muitas vezes até no próprio aplicativo do banco que a pessoa usa, ela consegue fazer o pagamento. Quando a pessoa vai pagar o INSS, existem algumas opções. As donas de casa, as pessoas desempregadas, os brasileiros que moram no exterior e os estudantes que desejam pagar o INSS por conta própria, para lá na frente, caso seja necessário, ter direito a auxílio-doença, ter direito à aposentadoria, salário maternidade, deixar pensão por morte, elas podem pagar o INSS na categoria de contribuinte facultativo. São justamente as pessoas que pagam o INSS porque querem por uma faculdade delas. Elas não são obrigadas a pagar o INSS, elas estão pagando o INSS por opção própria para ter direito a algum benefício lá na frente no INSS. Então, donas de casa, pessoas que estão desempregadas, estudantes e brasileiros que moram no exterior são chamados contribuintes facultativos.
Essas pessoas, esse grupo de pessoas, só pode pagar o INSS ou no código 1406 ou no código 1473. Então eu vou repetir para ficar bem fixado. Donas de casa, pessoas desempregadas, estudantes e brasileiros que moram no exterior só podem pagar o INSS ou no código 1473 ou no código 1406. Tá? Essas pessoas não são nem funcionários públicos, não trabalham com uma atividade profissional remunerada, não são trabalhadores autônomos. São pessoas que pagam o INSS porque querem. Dentro disso, ainda existe uma outra opção que é voltada exclusivamente para pessoas de baixa renda, pessoas que são de uma renda bastante inferior lá para o INSS, que são as pessoas de baixa renda inscritas no Cade Único do governo federal. Essas pessoas, desde que não trabalhem, estejam inscritas lá no Cade Único do governo federal e sejam de fato de baixa renda, também são contribuintes facultativos e elas vão pagar o INSS no código 1929, que são os contribuintes de baixa renda. Tá? Então, assim, donas de casa e pessoas de baixa renda, as donas de casa de baixa renda e as pessoas de baixa renda têm a possibilidade de pagar o INSS no código 1929, que é a maneira mais barata de pagamento de INSS, mas aí vai precisar comprovar lá para o INSS a baixa renda, comprovar uma certa miserabilidade, e aí muitas vezes a pessoa não consegue essa comprovação de baixa renda, então é um código de pagamento um pouquinho arriscado lá no INSS, certo? O código 1929, a pessoa que vai fazer o pagamento nele tem que, além de ser inscrita no Cade Único e comprovar a inscrição lá no Cade Único e comprovar a situação de baixa renda, ela precisa saber que o pagamento dela vai ser na alíquota de 5% do salário mínimo. Dá aproximadamente uns R$70 hoje. Então a pessoa que escolher pagar no código 1929 vai pagar com aproximadamente R$70 por mês lá no INSS e o valor do benefício dela vai ser um salário mínimo. Essa é a maneira mais barata de pagar INSS para as pessoas que não estão trabalhando, para as donas de casa, mas é bastante complicado essa questão de comprovar a baixa renda lá no INSS. Mas muitas pessoas usam essa estratégia de pagamento lá no INSS, assumindo o risco de lá na frente ter que comprovar a baixa renda lá para o INSS, que é bastante difícil. Os outros códigos que eu falei lá atrás, das pessoas desempregadas, das donas de casa, dos estudantes e dos brasileiros que moram no exterior, são o código 1473 e o código 1406. A pessoa que escolher o código 1473 vai pagar o INSS na alíquota de 11% do salário mínimo. Hoje dá mais ou menos R$155. Tá? Essa é uma maneira também mais baixa de pagar o INSS, ela não é com valor tão menor igual o 1929, mas é uma maneira que pode ser bastante vantajosa de contribuir lá para o INSS. Tá? A pessoa que paga no código 1473 tem que ser ou dona de casa, ou desempregado, ou estudante, ou então morar no exterior. Quem paga no código 1473 vai pagar aproximadamente R$155 por mês lá de INSS e está contribuindo com base no salário mínimo. Então, quanto mais tempo pagar nesse código, maior a chance do valor do benefício ser o salário mínimo. Se a pessoa já trabalhou em outros lugares antes, com valores altos de salário, não necessariamente o valor da aposentadoria vai ser de um salário mínimo caso ela comece a pagar no 1473. Mas se ela pagar bastante tempo no 1473,
provavelmente o valor da aposentadoria dela vai ser o salário mínimo. Esse é o plano simplificado de aposentadoria, de contribuição lá para o INSS, e a pessoa que paga no código 1473 só aposenta por idade, ou seja, homem aos 65 anos de idade e mulher aos 62 anos de idade, contanto que comprovem o tempo mínimo de contribuição lá para o INSS. No caso das mulheres, 15 anos, e no caso dos homens, pode ser 15 anos se eles começaram a pagar o INSS ou trabalhar de carteira assinada antes de 2019, e 20 anos de contribuição se o homem somente começou a contribuir para o INSS ou trabalhar de carteira assinada, pagar o INSS, após novembro de 2019. Então existem essas duas situações para o homem conseguir aposentar, certo? Pessoal, tem muitas pessoas enviando dúvidas nos comentários. Como eu falei, hoje a live vai ser dedicada às pessoas que pagam o INSS por conta própria. Eu vou explicar um pouquinho sobre esse assunto e aí lá no final da live eu vou abrir um espaço para a gente tirar as dúvidas de vocês, tá? Uma live diferente das anteriores, que eu ficava só respondendo os comentários de vocês. Hoje eu vou contextualizar um pouquinho e aí lá no final da live a gente esclarece as dúvidas que vocês mandarem quando chegar a hora, certo? Como eu disse, meu nome aqui é Alvin Bauer, eu sou advogado especialista em direito previdenciário. Eu produzo conteúdo aqui no Instagram há bastante tempo, tenho alguns seguidores e eu resolvi abrir essa live para conversar com vocês sobre isso. Peço a gentileza, se você está acompanhando aqui, me acompanha, gosta do meu conteúdo, deixa o seu joinha na live, o seu coraçãozinho, o seu amei, senta o dedo no coração, igual o pessoal fala, para a plataforma entender que a live está sendo boa e aí divulgar para mais pessoas, tá? Para o Instagram entender que a live está sendo boa e entregar esse conteúdo para mais pessoas. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão ter as dúvidas esclarecidas com as coisas que eu vou falar aqui hoje. Voltando ao assunto sobre os pagamentos lá de INSS, as contribuições. Eu falei um pouco sobre o código 1929, que é o código das pessoas de baixa renda, que vão pagar com 5% do salário mínimo, e o código 1473, que é um código em que a pessoa vai pagar com 11% do salário mínimo, contanto que ela seja ali ou dona de casa, ou desempregada, ou então estudante, ou uma pessoa que mora no exterior. Se a pessoa quer pagar mais lá de INSS, a pessoa se enquadra nesse grupo que eu falei, nessa categoria que eu falei, de pessoas que não estão trabalhando, não exercem atividades remuneradas, e elas querem pagar mais lá para o INSS, para de repente aposentar com um valor maior que o salário mínimo, ou então querem pagar de uma maneira que seja possível aposentar por tempo de contribuição, a outra opção que vai existir de código de pagamento é o código 1406. Como funciona o código 1406? No código 1406, a pessoa tem a liberdade de pagar qualquer valor entre 20% do salário mínimo até 20% do teto do INSS. Na prática, ela vai pagar entre R$ 282 até aproximadamente R$ 1.550, tá? Um pouquinho mais que isso. Quando a pessoa paga no código 1406, que é um código para as donas de casa, para as pessoas desempregadas, para os brasileiros que moram no exterior ou para os estudantes, a pessoa ela está pagando num plano de contribuição para o INSS mais completo. Ela pode ter direito, caso tenha muito tempo de contribuição, a aposentar por tempo de contribuição. Então, assim, se a pessoa tiver mais de 30 e poucos anos de contribuição, de repente ela consegue aposentar por tempo de contribuição, a aposentadoria por tempo de serviço, que o pessoal falava antigamente. Existem 4 regras de aposentadoria por tempo de contribuição, que é a aposentadoria por pontos, a aposentadoria da idade mínima progressiva,
aposentadoria do pedágio de 100% e aposentadoria do pedágio de 50%. O objetivo da live hoje não é falar sobre as aposentadorias por tempo de contribuição, mas eu preciso deixar esclarecido que a possibilidade das donas de casa, dos desempregados, das pessoas que moram no exterior e dos estudantes aposentarem por tempo de contribuição é pagando no código 1406. Como eu disse, nessa hipótese, a pessoa pode pagar entre 20% do salário mínimo até 20% do teto do INSS, ou seja, entre R$ 282 até aproximadamente R$ 1.500. Quanto mais tempo pagar com valor maior, maior será o valor da aposentadoria. Se ficar sempre pagando próximo ali do valor mínimo de R$ 282, o valor provável da aposentadoria vai ser o salário mínimo. A diferença do 1406 para o 1473, grande para quem deseja pagar com valor mínimo, é que o 1406 pode dar direito à aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição, algumas vezes acontece antes da aposentadoria por idade, algumas vezes tem valor um pouquinho maior. Então essa é uma pequena vantagem desse código 1406. Só que ele só é indicado para pessoas ou que tenham um tempo de contribuição muito elevado, ou então para pessoas que desejam contribuir com valores altos lá para o INSS, acima de 400, 500, 700 ou até próximo ao teto do INSS. Se ficar contribuindo próximo ao mínimo, só é indicado se a pessoa vislumbrar uma possibilidade de aposentar por tempo de contribuição. Então, eu não indico ninguém a pagar no código 1406 sem fazer uma consulta com o advogado antes, para o advogado verificar se realmente é um código vantajoso, já que ele tem um valor maior que os outros dois códigos que eu falei antes. O código 1406 tem um valor maior que o código 1929 e que o código 1473, por ser uma categoria de contribuição que dá o direito à aposentadoria por tempo de contribuição se a pessoa cumprir os requisitos lá no INSS. Tá? Daqui a pouco eu vou explicar como funciona o cálculo do valor da aposentadoria. Para você, às vezes, pode estar se perguntando, será que compensa no meu caso? Vai depender muito da sua média de contribuição e do seu tempo de contribuição. Mas daqui a pouco eu explico sobre isso, certo? Só lembrando, para quem está caindo aí na live de paraquedas, meu nome é Kelvin Bauer, eu sou advogado especialista em direito previdenciário, tenho alguns seguidores aqui no Instagram e resolvi abrir essa live para conversar com vocês sobre os pagamentos lá de INSS, tá? Então, assim, hoje a live é dedicada a isso, a quem paga o INSS por conta própria. Tem muitas pessoas mandando perguntas nos comentários. Lá no final da live, eu vou responder algumas perguntas aqui para quem estiver acompanhando até o final da live. Eu vou responder as perguntas que vocês tenham sobre esse tema ou sobre algum outro tema, caso seja possível, certo? A live vai ficar gravada aqui no Instagram, mas eu peço, acompanhe a live, às vezes você vai ter a sua dúvida esclarecida com o que eu estou explicando aqui, com o que eu estou explanando aqui. Além da categoria dos desempregados, das donas de casa, das pessoas, dos brasileiros que moram no exterior e também dos estudantes, existe outra possibilidade da pessoa pagar o INSS por conta própria, que é o caso dos trabalhadores autônomos, daquelas pessoas que têm um próprio negócio, que têm um próprio comércio, que trabalham por conta própria. Os autônomos, essas pessoas são chamados contribuintes individuais, aquelas pessoas que têm uma atividade profissional por conta própria, que não trabalham de carteira assinada para outra pessoa. Ela pode comprovar que tem um negócio, às vezes ela tem
uma empresa aberta no nome dela, às vezes ela não tem uma empresa aberta, mas ela consegue comprovar com recibos, com notas fiscais, que ela é uma profissional de alguma coisa, de algum ramo aí de profissões, ela exerce uma profissão que é remunerada, ela é uma prestadora de serviço ou ela tem um comércio, algo assim. Essas pessoas são os contribuintes individuais e tem 4 possibilidades de pagamento. A primeira delas, eu não vou me alongar muito, mas é a pessoa que recolhe sobre o Prolabore. Tá? Por que eu não vou me alongar? Porque quem recolhe sobre o Prolabore geralmente tem um contador e o contador é que faz o recolhimento das contribuições. Então, assim, o ideal para quem recolhe com o Prolabore é conversar com o contador, porque o contador vai explicar qual é a estratégia de recolhimentos que ele adotou, porque tudo vai ter uma incidência lá nos impostos que a pessoa paga com a empresa, de acordo com o Prolabore dela. Mas a pessoa que paga o INSS como Prolabore, ela pode pagar entre o mínimo e o máximo lá do INSS, e aí vai aposentar ou com valor mínimo ou até o teto do INSS, dependendo ali dos valores das suas contribuições ao longo da vida. Tá? Mas essa questão do Prolabore realmente é muito específica e é melhor a pessoa que recolhe sobre o Prolabore conversar com o contador, perguntar para o contador quanto que ele está pagando de INSS e explicar se dá para aumentar ou não, porque vai depender muito ali dessa questão de tributária mesmo, que os contadores estão cuidando aí da empresa. Então não posso me alongar muito aqui, porque depende muito de caso a caso. Outra opção da pessoa que é um trabalhador por conta própria é o microempreendedor individual, o MEI, né? Aquela pessoa que abre um CNPJ para regularizar a sua situação, o seu pequeno negócio, e paga lá mensalmente aquela guiazinha DAS, que é no valor de 5% do salário mínimo. Quem paga a DAS MEI, que aí é aproximadamente uns R$70, vai pagar sobre o salário mínimo. Então, quando for pedir um benefício lá no INSS, provavelmente o valor vai ser o salário mínimo, a não ser que tenha outras contribuições com outros negócios lá para o INSS, ou que anteriormente tenha trabalhado de carteira assinada com valores altos. Tá? Mas o MEI, para aposentar, precisa pagar sempre em dia a guiazinha DAS, não pode passar do dia 20 lá por mês, do dia 20 do mês para fazer o pagamento, tem que pagar da maneira correta. O MEI, para aposentar, vai precisar ter 15 anos de contribuição e a idade mínima. Então, 15 anos como MEI, ou somando o MEI e a carteira assinada, né, os 15 anos, e a idade mínima, no caso da mulher, 62 anos e do homem, 65 anos. Como eu disse, o valor provável de um benefício do MEI vai ser o salário mínimo. Outra opção para quem paga o INSS por conta própria e não abriu um CNPJ, não abriu um MEI, é pagando o INSS no código 1163. Então, às vezes, por exemplo, um advogado, uma pessoa que tem um comércio próprio ali, como uma costureira, uma pessoa ali que tem um salão de beleza, essas pessoas que têm, de repente, como comprovar a sua atividade profissional, mas não têm aberto ali o CNPJ, elas podem pagar o INSS no código 1163. Aí vai pagar com 11% do salário mínimo, dá aproximadamente R$155, e o valor provável da aposentadoria vai ser o salário mínimo, certo? A outra opção para quem trabalha por conta própria é pagar o INSS no código 1007. E aí é similar a quem paga o INSS na categoria de contribuinte facultativo, lá no código 1406. O código 1007 é destinado àquelas pessoas que têm um comércio, que têm como comprovar uma atividade remunerada, uma atividade profissional remunerada, e essa pessoa, se pagar muito tempo no código 1007, pode ter direito a aposentar por tempo de serviço ou tempo de contribuição. Como eu disse antes, existem 4 tipos de aposentadoria por tempo de contribuição. Não vou falar nessa live sobre cada uma delas, porque existem requisitos diferentes para cada uma dessas aposentadorias,
mas ali vai exigir 35, 40 anos de contribuição nesse código para ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Quem paga no código 1007 vai pagar qualquer valor entre 20% do salário mínimo até 20% do teto do INSS. Então, ela vai pagar qualquer valor entre R$ 282 até aproximadamente R$ 1.500. Quanto mais tempo pagar com valor maior, maior será o valor da aposentadoria. E se ficar sempre pagando próximo do mínimo, provavelmente o valor do benefício vai ser o salário mínimo. Então essas são as opções de pagamento para as pessoas que contribuem por conta própria, que pagam o INSS por conta própria. Para quem está acompanhando a live, agora nesse momento eu peço a gentileza, compartilhe essa live para aquelas pessoas que precisam conhecer sobre o INSS. E também, caso não queira compartilhar, pelo menos deixe o seu joinha, o seu coraçãozinho na live aí, que me ajuda bastante também. Se você puder, vai fazer a plataforma entender que a live está sendo boa e divulgar para mais pessoas. Para quem está caindo de paraquedas aqui na live e não me conhece ainda, meu nome é Kelvin Bauer, eu sou advogado, produzo conteúdo sobre o INSS e hoje eu estou falando sobre os códigos de pagamento lá no INSS. Quando chegar perto do final da live, eu vou abrir um espacinho aqui para conversar com vocês, tirar as suas dúvidas sobre o assunto de hoje, que é as contribuições previdenciárias, como pagar o INSS, ou outra dúvida que você possa ter. Tá? Tem muitas pessoas mandando perguntas nos comentários. Geralmente eu faço live, tira dúvidas, mas hoje eu abri essa live com um tema específico. E aí lá no final eu vou abrir um espaço ali para conversar com vocês sobre as suas dúvidas. Pessoal, algumas dúvidas sobre quem paga o INSS por conta própria. A primeira é: qual que é a diferença entre o 1163 e o 1473, já que são os mesmos valores, ou então o 1007 e o 1406, que também são os mesmos valores. A diferença é que o 1163 e o 1406, o 1163, desculpa, e o 1007 são para as pessoas que têm uma atividade profissional e conseguem comprovar essa atividade profissional. Já o código 1473 e o 1406 são códigos exclusivos para as donas de casa ou as pessoas que não estão trabalhando, não têm uma atividade profissional, não tem como comprovar uma atividade profissional remunerada, ou os brasileiros que moram no exterior. Então, assim, é importante fazer essa distinção, porque muitas pessoas acabam pagando INSS no código 1163 ou no código 1007 sem saber que estão fazendo uma verdadeira armadilha para elas mesmas. Porque quem paga no 1163 ou no 1007, o INSS, quando for analisar o caso de um auxílio-doença, de um salário-maternidade, ou então ali um caso de aposentadoria mesmo, pode acabar exigindo dessa pessoa que pagou o INSS no código 1163 ou no código 1007, a comprovação de que ele era um profissional autônomo. E aí o que acontece? A pessoa não vai conseguir comprovar, porque ou a pessoa era uma dona de casa, ou a pessoa nem morava no Brasil. E aí como é que ela vai comprovar que tinha um negócio? Muitas pessoas não conseguem o benefício do INSS porque pagaram errado no código 1163 ou no código 1007. E o problema é que quando a pessoa chega lá no INSS para pedir uma orientação, eles não explicam isso. Então é realmente uma armadilha. Só paga no 1163 e no 1007 se você tem condição de comprovar que você é um profissional, se você tem nota fiscal emitida, recibos, se você tem alvará, esse tipo de situação. Caso contrário, se você é dona de casa, se você não mora no Brasil, se você é estudante ou está desempregado, aí vai ser código 1473 ou código 1406. Outra questão que a pessoa pode perguntar sobre isso aí é:
os pagamentos de INSS, eles vão somar com o período de carteira assinada? Sim, vão somar. Então, se a pessoa precisa ter lá 15 anos para aposentar e trabalhou 10 anos de carteira assinada e não está mais trabalhando de carteira assinada, ela vai pagar 5 anos lá de INSS e aí ela vai ter direito a aposentar lá na frente. Então, vai somar esse tempo de pagamento com o tempo de carteira assinada. Outra dúvida que a pessoa pode ter: às vezes a pessoa é concursada, ela é um servidor público e quer pagar INSS. E aí, qual seria a possibilidade? O servidor público que contribui para um regime próprio de previdência, ele não pode, ele é proibido de pagar o INSS no código 1406 ou no código 1473. Justamente porque esses códigos são exclusivos das donas de casa, das pessoas que não têm uma atividade profissional e dos brasileiros que moram no exterior. Então, o servidor público, se quiser contribuir para o INSS, só pode pagar ou no código 1163 ou no código 1007. E aí vai ter que comprovar uma atividade profissional paralela ao regime próprio de previdência, paralela ao serviço público prestado. Então essa é uma outra dúvida bastante comum ali dos servidores públicos. Uma outra questão é para aquelas pessoas que moram no exterior. Elas sempre perguntam: eu consigo aposentar mesmo morando no exterior? Consegue. A pessoa consegue, morando lá na Itália, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no país que for, pagar o INSS à distância e, quando completar os requisitos lá da idade, do tempo de contribuição, vai conseguir aposentar, certo? Pessoal, eu peço a gentileza, tem muitas perguntas nos comentários aqui, e aí assim, eu vou responder essas perguntas no final da live. Eu vou abrir um espaço aqui, eu vou falar: olha, tem aqui, vou abrir um espaço para a live. Então, se você está perguntando aqui, quando chegar esse momento, repete a pergunta, por gentileza, que aí nesse momento eu vou repetir, tá? Tem a pergunta aqui do pessoal perguntando como que vai comprovar a atividade profissional, esse tipo de situação. Depois, lá no final da live, eu vou tirar essas dúvidas, certo? E, bom, continuando. Quem paga o INSS por conta própria tem que ter muita atenção, porque os pagamentos lá de INSS têm que ser pagamentos em dia. A pessoa que paga o INSS por conta própria tem que ter muita atenção para não ficar atrasando o pagamento, para não perder o prazo de pagamento, para não pagar o INSS no código errado também. São situações ali que fazem o INSS negar o benefício, porque a pessoa deu uma deslizada e acabou pagando no dia errado, pagando no mês errado, pagando no código errado, e isso aí pode acabar prejudicando lá na frente. Então, se você paga o INSS por conta própria, deixa reservado, certo, o dia que você vai fazer os pagamentos e pague sempre no dia. Eu sempre recomendo a pessoa pagar, por exemplo, sempre no dia 10, que aí ela não corre risco de esquecer, e se ela esquecer, ela ainda tem tempo de fazer o pagamento, né? Na prática, os pagamentos eles são até o dia 15, mas deixa fixado na cabeça que é até o dia 10 que você pode fazer o pagamento lá no INSS. Pagando até o dia 10, você vai pagar em dia. E por que é importante pagar em dia? Porque o INSS, para conceder um benefício, ele exige uma carência, que é o tempo de pagamento em dia. Para a pessoa que deseja um auxílio-doença, por exemplo, tem que ter pelo menos 12 meses de pagamento em dia. Aqui, lembrando, eu estou falando das pessoas que pagam o INSS por conta própria. A pessoa que deseja aposentar tem que ter no mínimo 180 meses de pagamento em dia. Lembrando, estou falando sobre as pessoas que pagam o INSS por conta própria, e são 180 meses para a pessoa que quer aposentar. 180 meses são 15 anos. Tá? Então vai ter que ser 180 meses de pagamento em dia. Não dá para a gente pegar e pagar 5 anos em atraso e recuperar esse período e aposentar lá na frente. Também não dá para eu hoje pagar 5 anos futuros
e conseguir aposentar. Também não é possível. O INSS exige pagamentos regulares sempre em dia. Então é importante que a pessoa que paga o INSS tenha essa responsabilidade aí de sempre pagar em dia. Se eu vou pagar o mês de agosto, eu tenho do dia 1º até o dia 15 de setembro para fazer o pagamento. Eu não posso pagar nem antes dessa data e nem depois do dia 15. Se eu pagar antes, pode ser que o INSS não conte para a carência, e se eu pagar depois, além de correr o risco do INSS não aceitar para essa carência, vai ter juros, vai ter multa, e um valor que de repente era R$ 155, vai passar ali de R$ 200. Então tem que ter essa consciência, se você paga o INSS por conta própria, de que você é responsável pelo recolhimento dessas contribuições, e se lá na frente você não conseguiu um benefício de aposentadoria porque não pagou o INSS na data certa, ou não conseguiu um auxílio-doença porque não pagou o INSS na data certa, a responsabilidade infelizmente foi sua. Então você tem que ter essa atenção para não fazer coisa errada. Uma outra dúvida muito comum. Você falou que a dona de casa não pode pagar o INSS no código 1163 e eu paguei a vida toda no 1163 e estou dona de casa. O que eu faço agora? Você vai precisar fazer um acerto de CNIS. Esse é um procedimento feito lá no INSS para as pessoas que pagaram o INSS no código errado. É importante fazer isso antes de pedir a aposentadoria, porque caso o INSS negue, dê tempo de você entrar na justiça para acertar esses pagamentos no código errado. Então nem tudo está perdido. Então pode ser que exista essa possibilidade de você corrigir os códigos de pagamento. Nessa situação, o indicado é que você consulte um advogado, para o advogado orientar corretamente como que se faz esse procedimento, ou até mesmo você contratar o advogado para o advogado fazer esse procedimento para você. Outra dúvida, a pessoa mora no exterior. Você disse que quem mora no exterior só pode pagar no código 1406 ou no código 1473. A vida toda eu estou morando aqui no exterior, estou morando na Inglaterra, nos Estados Unidos, sei lá, e estou pagando no código 1007, estou pagando no código 1163, não vou aposentar? Infelizmente, se você não fizer a correção lá no INSS, você não vai conseguir aposentar se você tiver feito os pagamentos no código errado. Então, se você tem receio de ter feito pagamentos no código errado, procura um advogado para o advogado tentar consertar isso para você lá no INSS através desse acerto de CNIS. É um procedimento feito lá no INSS para corrigir os pagamentos nos códigos errados. É um pouquinho burocrático, é demorado, mas é a solução para quem pagou o INSS no código errado. Eu acho que eu falei bastante coisa sobre quem paga o INSS por conta própria. Antes de abrir aqui para as perguntas, para tirar as dúvidas dos comentários, eu quero falar um abraço aqui para o Odair Júnior, um amigão meu, foi colega na época que eu trabalhei lá no Ministério Público. Um abraço, Odair, para você e para sua família. Saudade daquela época lá de Ministério Público. Só falando agora, pessoal, para quem paga o INSS por conta própria, ou até mesmo para a pessoa que paga lá, que trabalha de carteira assinada, como que funciona o valor da aposentadoria? Aqui eu vou dar uma explicação um pouquinho superficial, porque é mais complexo que isso, mas é para você entender mais ou menos como funciona o valor da aposentadoria. Para chegar ao valor da aposentadoria, o INSS ele vai fazer algumas coisas. A primeira coisa que o INSS vai fazer é atualizar todos os salários, todos os pagamentos que a pessoa teve ao longo da vida para o valor do real na data da aposentadoria. É a chamada correção monetária. É só pensar que R$100 lá em 95 valia uma coisa e R$100 hoje em 2024 não vale quase nada.
Então, a primeira coisa que o INSS faz para calcular o valor da aposentadoria é colocar tudo ali no mesmo patamar, faz essa correção monetária. A segunda coisa que o INSS vai fazer é somar todos os pagamentos de INSS que a pessoa fez ao longo da vida, todos os salários que a pessoa teve ao longo da vida, todas as contribuições previdenciárias da pessoa ao longo da vida, e vai somar tudo, vai somar todos os meses, até o dia em que a pessoa pedir a aposentadoria. O próximo passo disso é fazer a média desses salários, dessas contribuições previdenciárias. Então vai chegar lá, o INSS vai somar, vai corrigir todos os salários, fazer a média, e aí vai chegar a um valor de média das contribuições da pessoa. Às vezes vai dar um salário mínimo de média, às vezes vai dar R$ 3.000 a média, às vezes vai dar 5.000, 7.000, vai variar conforme o histórico da pessoa. Só que, infelizmente, e aqui é que mora um grande prejuízo para o cidadão, é que, infelizmente, o INSS não paga a média das contribuições para a pessoa como valor de aposentadoria. O INSS inicia pagando, na grande maioria das regras de aposentadoria, excluindo 2 ou 3 regrinhas, o INSS vai iniciar pagando apenas 60% do valor da média de contribuições como valor de aposentadoria. Então, se a pessoa teve lá R$ 3.000 de aposentadoria, o INSS vai pagar 60% de R$ 3.000 como valor de aposentadoria. Até peguei a calculadora aqui porque eu não sou muito bom de cálculo, mas se uma pessoa tem uma média lá de R$ 3.000 de contribuição, o valor da aposentadoria vai ser de R$ 1.800. Ah, mas é muito pouco, não tem como aumentar o valor. Como que o INSS faz? O tempo mínimo de contribuição para a mulher aposentar é 60 anos. É 15 anos. Já pensou se a mulher tivesse que ter 60 anos de contribuição para aposentar? O tempo mínimo de contribuição para a mulher aposentar é 15 anos. A mulher que tenha 15 anos de contribuição vai receber 60% da sua média de contribuições como valor de aposentadoria. Para cada ano de contribuição que a mulher tiver acima de 15 anos de contribuição, o INSS vai pagar mais 2% em cima da média dela. Então, se a mulher tem 16 anos de tempo de contribuição, o valor da aposentadoria dela vai ser 62% da sua média de contribuição. E assim vai. Se a mulher tem 17 anos de contribuição, vai receber 64% da média. Se a mulher tem mais anos, vai recebendo 2% a mais em cima da média. Pode até passar dos 100% ali, quanto mais anos de contribuição a mulher tiver, maior será o valor da aposentadoria dela. No caso dos homens é a mesma coisa, só que esse aumento de 2% só acontece a partir dos 20 anos de tempo de contribuição do homem. Então, o homem que tem 20 anos de tempo de contribuição vai receber 60% da sua média. Se o homem tiver 21 anos de tempo de contribuição, vai receber 62% da sua média de contribuições como valor de aposentadoria. E por aí vai. A cada ano de contribuição a mais, ele recebe 2% ali a mais em cima da sua média de contribuição. Na maioria das regras de aposentadoria, é assim que o INSS vai calcular o valor da aposentadoria. Para quem deseja saber qual é a melhor regra de aposentadoria no seu caso, qual é a sua média de contribuições hoje, em 2024, quer saber se tem algum pagamento errado de INSS, se dá para corrigir, quer saber se dá para aumentar o valor da aposentadoria, às vezes falta 1, 2 anos lá para aposentar, será que dá para eu pagar um pouquinho mais para aumentar o valor da aposentadoria? Ou de repente eu verificar se é o caso de pagar menos, economizar com o INSS para aposentar ainda assim com valor maior, se dá para pagar INSS de 6 em 6 meses, se é possível
planejar a aposentadoria, qual que vai ser o valor da aposentadoria, se eu pagar R$ 500 por mês de INSS, se eu pagar R$ 800, se eu pagar X, Y, Z, qual que é a melhor regra, qual que é a melhor estratégia de contribuição, será que eu estou pagando INSS no código errado? Esse tipo de coisa, o INSS não vai orientar você. Não adianta você ligar lá no 135 do INSS, não adianta você mandar e-mail para o INSS, não adianta você ir presencialmente lá no INSS, o INSS não vai fazer isso por você. A Defensoria Pública não vai fazer isso por você. A única maneira de você ter essa orientação é fazendo uma consulta com um advogado ou um planejamento previdenciário com um advogado. Nessa situação que você deseja ter uma ideia, uma noção maior sobre a sua aposentadoria, sobre os seus pagamentos lá de INSS, procure um advogado especialista em direito previdenciário para ele poder orientar corretamente. Hoje em dia você consegue contratar um advogado para ele analisar isso para você de qualquer lugar do planeta. Você pode morar lá no Rio Grande do Sul e contratar um advogado da Bahia para ele analisar essa situação. Existem diversos profissionais capacitados que podem fazer esse estudo para você. Então não fica com dúvida, não arrisca de estar pagando o INSS errado, não arrisca de estar jogando dinheiro fora lá com o INSS. Consulta um advogado, faça um planejamento previdenciário. É mais barato do que você pagar a vida toda um valor errado, um valor exorbitante lá para o INSS e às vezes está jogando dinheiro fora. É mais barato fazer essa consulta do que pagar errado e não conseguir aposentar lá na frente. Então, se é o caso, procure um advogado especialista. Algumas pessoas podem perguntar aqui se eu faço esse tipo de serviço, qual que é o valor. Sim, eu faço, eu presto consultoria para o mundo inteiro, através da internet, presto consultas por chamada de vídeo. Depois da consulta eu entrego um parecer por escrito para a pessoa ter ali um resumo de tudo que foi explicado durante a consulta. E eu fico à disposição para quem tiver interesse nesse atendimento. Manda uma mensagem lá para mim, um direct, manda ali um WhatsApp, vai no meu perfil, tem lá o link para contato, é só clicar no link que vai direto para o meu WhatsApp, ou manda lá um direct falando que quer ser atendido por mim, que aí a gente conversa lá e eu explico como funciona o atendimento. As consultas comigo são consultas pagas, tá? É o meu serviço, eu valorizo o meu serviço, é bastante trabalhoso fazer esses cálculos, é bastante trabalhoso fazer análise da documentação. Então, se você deseja ser atendido, me chama lá e eu explico qual que é o valor desse atendimento. Ou procura um advogado aí na sua cidade, especialista em direito previdenciário, ou qualquer outro profissional de sua confiança. Mas um advogado sério vai cobrar pelo seu serviço. Não posso falar qual que é o valor da consulta, qual que é o valor do planejamento previdenciário, porque a OAB não autoriza. Se eu fizer isso amanhã, já vai ter notificação da OAB, mandando eu ir lá na OAB para tomar multa, advertência, ou às vezes até perder o registro profissional. Então, infelizmente, eu só posso passar o valor diretamente, lá por mensagem, por direct ou no WhatsApp. Se você tem interesse, chama lá, tá? Ou então contrata um advogado aí de sua confiança. Mas não fica com essa dúvida, certo? Deixa eu pensar se faltou alguma coisa aqui. Hoje a live foi temática, foi sobre os códigos de pagamento lá de INSS. A live vai ficar salva aqui no Instagram. Se você às vezes quiser ver de novo, ou você achou que essa live foi boa e quer indicar para alguém assistir, ela vai ficar salva no meu perfil aqui no Instagram. Você pode depois compartilhar com o seu amigo, pode compartilhar ali para sua mãe, para alguém que você saiba que está precisando conhecer um pouquinho mais sobre esse tema. E eu peço a gentileza, se você me acompanhou até agora, deixa o seu joinha, o seu coraçãozinho aqui na live, me ajuda bastante, porque aí a plataforma entende que o conteúdo tá bom e divulga para mais pessoas. E eu tô o pessoal chama isso de flopado, né? A pessoa que produz conteúdo e poucas pessoas assistem o vídeo. Posto um story, poucas pessoas assistem esse story. Então, assim, cada vez que você interage com o conteúdo meu, me ajuda bastante. Se você puder fazer essa gentileza, vai me ajudar bastante. Pessoal, já tem quase 50 minutos de live.
Eu vou abrir esses últimos instantes aqui para tirar algumas dúvidas de vocês sobre o tema de hoje, tá, pessoal? Então, se você tem dúvida sobre os pagamentos de INSS, sobre os códigos, sobre planejamento previdenciário, valor de contribuição, algo assim, vai mandando agora nos comentários que eu vou responder essas dúvidas que vocês mandarem, tá? Vai mandando aí que a gente vai responder isso aí. A pergunta aqui da Si Rodrigues RJ. Posso recolher INSS referente a 6 meses de 2014, quando estive desempregada? Si Rodrigues RJ. O recolhimento de anos anteriores lá de INSS, ele é bastante arriscado. Primeiro, que costuma ser muito caro, já que tem juros, multa e correção monetária. Então, assim, muitas vezes financeiramente não vai compensar. Segundo, que valores atrasados de tanto tempo assim, lá de 2014, foi que a senhora falou, né? Não pode, o INSS acaba não contando para carência. Então pode ser que o INSS não conte isso aí como valor, como tempo de contribuição para a sua aposentadoria. Então pode ser que não seja vantajoso. Além disso, só é possível recolher anos anteriores quando a pessoa deixou de pagar o INSS, mas na época em que ela deixou de pagar o INSS, ela era contribuinte individual. Ela era uma autônoma. Ela já tinha feito um pagamento regular ou no Código 1163 ou no Código 1007. E aí ela deixou de pagar por algum motivo qualquer lá. Somente nessa situação em que é possível. Então, assim, se a pessoa não pagou porque estava desempregada, não pagou porque tinha acabado de ser demitido ou sair do seu emprego de carteira assinada, não vai ser possível. Tá? Geralmente, só é vantajoso pagar em atraso, quando é o caso de tentar se enquadrar em uma aposentadoria por tempo de contribuição. Na maioria das vezes, o advogado vai falar que não compensa fazer pagamento em atraso. É melhor fazer os pagamentos, focar nos pagamentos de agora em diante. O que ficou para trás, infelizmente, pode ser um prejuízo, geralmente não é vantajoso. Mas cada caso é um caso, pode ser que seja uma situação diferente, que você tinha uma empresa, algo assim, que esses valores sejam bons para pagar e de repente antecipar a sua aposentadoria, mas na maioria das vezes não é vantajoso. Anete Novaes, paga o MEI todo dia 20 de cada mês. Tem algum problema? Não, Anete, tá certinho, não pode passar do dia 20. O MEI tem até o dia 20 para fazer o pagamento. O problema teria se a senhora perdesse o prazo de pagamento. Clarice Gomes, fui servidora pública e contribuí por 18 anos, agora estou desempregada. Para continuar contribuindo, uso o código 1473? Donas de casa, pessoas que estão desempregadas, brasileiros que moram no exterior, o melhor código é 1473. O problema do 1473 é que ele é um pagamento com 11% do salário mínimo, é uma contribuição sobre o salário mínimo. Se pagar muito tempo nesse código, você vai acabar abaixando a sua média de contribuição e pode, lá na frente, ter um prejuízo na sua aposentadoria. Mas, na maioria das vezes, o código 1473 acaba sendo o código mais utilizado pelas pessoas. Anete, eu falei até o dia 15, é porque até o dia 15 é para as pessoas que pagam INSS por conta própria, naqueles códigos de 1163, 1473, 1007, 1929, enfim. O MEI pode pagar até o dia 20, é um pouquinho diferente. Mas não faça confusão, tá? Eu sempre falo, é melhor pagar antes. Paga lá no dia 10, é melhor. Edinaldo Carneiro, tenho 61 anos de idade e 33 anos de contribuição. Quero fazer o pagamento de 2 anos que falta para a aposentadoria por tempo de contribuição.
Qual é o código que posso pagar em cima de 20%? Quem deseja aposentar por tempo de contribuição tem que contribuir ou no código 1406 ou no código 1007. O 1007 é para aquelas pessoas que têm uma atividade profissional, que trabalham por conta própria, os chamados autônomos. O 1406 é para as desempregadas, donas de casa, os desempregados e desempregadas, as donas de casa e os brasileiros que moram no exterior. Quem deseja aposentar por tempo de contribuição, por tempo de serviço, tem que utilizar ou o 1007 ou o 1406. Se usar outros códigos, não vai dar certo. Pergunta de nada, dona Clarice. Toinha Vitoriosa. Boa noite, doutor. Pago INSS baixa renda. Quando chegar meu tempo de aposentar, tenho direito ao 13º? Sim, todas as aposentadorias dão direito ao 13º. Só não tem 13º o BPC-Loas, mas todos os outros códigos de pagamento, todas as outras aposentadorias, têm 13º salário. Só lembrando, para quem paga no código 1929, além da inscrição no CAD único do governo federal, precisa comprovar para o INSS que é uma pessoa de baixa renda. Então, a cada 2 anos, precisa fazer lá no INSS o procedimento chamado validação de contribuição como facultativo baixa renda. Então, a cada 2 anos, tem que provar para o INSS que é uma pessoa de baixa renda. Grande problema, muitas vezes o INSS não aceita que a pessoa é de baixa renda e aí quer negar o benefício da pessoa que pagou a vida toda no código 1929. Então tenha muito cuidado ao usar esse código de pagamento. De nada, dona Toinha Vitoriosa, .0812. De nada, seu Edinaldo Carneiro. Eu agradeço a todos vocês que participaram aí da live, pessoal. A live hoje foi dedicada ao tema das contribuições, ao tema ali de quem paga INSS por conta própria. Como eu falei, é um tema assim que quem paga INSS por conta própria tem que assumir a sua responsabilidade pelas suas contribuições, porque se você não conseguir aposentar lá na frente, vai ser por sua causa, vai ser porque você pagou no código errado, porque você perdeu o prazo de pagamento. Então, quem paga INSS por conta própria, assume a sua responsabilidade. É duro falar isso, mas é verdade, tá? Pode aposentar 2 pessoas da mesma casa? Pode sim, José Wilson Moreira. Diana Neri, eu pagava como autônoma, gostaria de pagar como baixa renda, interfere no Bolsa Família? Não é para interferir, Diana, mas é o Brasil. Já teve gente que perdeu o benefício por causa disso. Si Rodrigues RJ, já passei o Insta para uma prima em Uberlândia. Obrigado, Si. Pessoal, deixa o seu joinha. Estou há 1 hora fazendo essa live. Deixa o seu joinha, o seu coraçãozinho aí na live. Me ajuda bastante, certo? E como eu disse, eu atendo pessoas aí do mundo inteiro. Se você deseja agendar uma consulta comigo, chama lá no WhatsApp, chama lá no direct, vai no meu perfil que tem lá o link para contato. Eu explico lá como funciona o atendimento. São consultas pagas, porque eu valorizo o meu serviço, mas o valor não é nenhum valor exorbitante, eu tenho certeza que compensa fazer esse atendimento. Não fica com dúvidas, pessoal. Se você não quer marcar uma consulta comigo, procura alguém aí da sua cidade, da sua região, ou um profissional que você confie.